Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Esse é mais uma edição do Extensão em Foco, nosso programa que traz debates, notícias a respeito da atividade de extensão realizada aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa segunda edição do programa que, para o ouvinte que está conhecendo agora o Extensão em Foco, começou na semana passada, ele é totalmente, digamos, caseiro aqui da nossa URGS, né? Trilha composta pelo professor Eloy Fritsch, né, do Instituto de Artes, que tem aí uma atividade de extensão também dentro da universidade. Eu sou Vicente Fonseca, trabalho na Pró-Reitoria de Extensão. Para conduzir essa entrevista de hoje comigo, Elias Santos, que é bolsista do Núcleo de Divulgação da Pró-Reitoria de Extensão. E hoje, nosso convidado especial é o professor Frederico Viana Machado, da Escola de Enfermagem e coordenador do projeto História de Vida e Ação Política. Ativistas contam suas histórias e Histórias de Vida e Ação Política 2016, né, que vem a ser uma continuação, né, professor Frederico, do projeto, né, do Ativistas Contam Suas Histórias, que foi o projeto do ano passado. Projeto que busca trazer para a universidade experiências de vida marcantes na vida política brasileira. São encontros bimestrais públicos com representantes da sociedade civil e comunidade universitária, nos quais lideranças políticas apresentarão narrativas autobiográficas para serem debatidas. Professor Frederico, muito boa tarde. Boa tarde. Queria que o senhor, inicialmente, né, apresentasse o projeto para o nosso ouvinte, né, já que esse é o principal foco aqui do nosso programa, e citar os principais objetivos dele, né, principalmente numa época em que se fala muito de política, né, professor? Exatamente, a política está cada dia mais presente no nosso cotidiano, né, fazendo parte das nossas de escolhas mais simples do cotidiano. A gente já vê que existem questões políticas permeando aspectos mais pessoais da nossa vida. Hoje, se você come carne ou não, se você usa um produto, determinado produto ou outro, se você resolve atravessar fora da faixa, jogar lixo no chão, todas essas coisas acabam tomando uma conotação política dependendo do contexto que a gente está. Eu acho que isso é fruto, né, de um aumento da reflexividade da sociedade, né? Quanto mais a sociedade ela se complexifica, mais as nossas escolhas cotidianas assumem aspectos políticos, né, que impactam a vida das pessoas ao redor. E, paralelamente a tudo isso, né, a sociedade cada dia mais individualista, a política cada dia mais deslocada dos seus espaços tradicionais de funcionamento, as instituições cada dia mais têm seu poder mais relativizado no âmbito da sociedade. Haja visto hoje em dia toda a discussão que se faz em torno da crise do Estado. E o projeto parte um pouco dessa necessidade de problematizar isso no cotidiano, né, trazer o debate político, digamos, público, para ser discutido do ponto de vista do cotidiano junto aos estudantes e à comunidade universitária. E quais foram alguns dos convidados aí que participaram recentemente desse projeto, para o nosso ouvinte ter uma ideia? Bom, o projeto começou no passado, né? O projeto tem uma história mais antiga, né? Esse projeto, ele foi inspirado num projeto que é realizado na França, eu esqueci o nome da universidade agora, mas era um projeto que enfocava a história de acadêmicos, de grandes autores, pesquisadores, que iam contar suas histórias de vida. E isso é um projeto que existe até hoje na França, não saberia dizer exatamente a universidade. E quem trouxe esse projeto, essa ideia de lá, foi a professora Vanessa Barros e o professor Marco Aurélio Máximo Prado, lá na UFMG, quando eu ainda estudava lá. E a ideia inicial do projeto foi deslocar esse foco da produção acadêmica para a relação entre a universidade e os movimentos sociais. Então a gente começou a trazer para a universidade pessoas com trajetórias de vidas marcantes na vida pública, para contar suas histórias na universidade, para que a gente pudesse debater isso juntamente com eles, né, os sentidos, os significados, os afetos que aquelas histórias mobilizavam e que tipo de análises teóricas que aquilo ali poderia provocar. Todo esse esforço estava, claro, né, fundamentado por uma discussão sobre o papel da universidade, onde a universidade deveria se localizar para poder cumprir o papel que lhe cabe hoje. E
E aí eu trouxe essa ideia aqui para a URGS, eu acho que é uma ideia muito potente, muito potente. E a receptividade tem sido boa? Tem sido interessante, a gente tem tido bons retornos, né, dos estudantes, os estudantes têm gostado muito do projeto, e o projeto não tem atraído só estudantes, a gente tem recebido pessoas da comunidade acadêmica que vão participar dos encontros, e vários professores, colegas têm participado, e isso tem eliciado coisas interessantes no cotidiano, né? Questões que isso desperta em sala de aula, a partir dos depoimentos, nas nossas aulas, isso tem alimentado discussões muito, muito interessantes. Elias Santos, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saudar os ouvintes, dizer que eu estou aqui substituindo a Dora, que deixou a ProRect, mas nós estamos bastante felizes que ela esteja alçando os novos voos na vida dela. A gente tem hoje, a população travesti é 90% prostituída. E o senhor é docente do curso de saúde coletiva. Sim. Como a gente pode pensar políticas públicas para esse público? Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que considerar que essas políticas elas têm que ser pensadas com o público, né? Eu acho que o público ele já tem muitas demandas já constituídas, muito politizadas, já levadas para instâncias de negociação, e eu acho que cabe à universidade escutar essas pessoas, né, para poder ajudar a pensar essas políticas públicas. E eu acho que o grande problema hoje tem sido a laicidade, né, do Estado brasileiro, que tem impedido avanços nesse campo. Acho que essa é a grande questão. Esse projeto que a gente está trazendo aqui, o História de Vida e Ação Política 2016, qual é a importância de um projeto como esse diante do momento político atual do Brasil, que é um momento muito conturbado, um momento de muito... Não apenas em 2016, mas desde 2013 a gente vê muitas manifestações, uma eleição muito tensa em 2014, um processo de, entre aspas, uma guerra entre executivo e legislativo, entre a direção do executivo com o legislativo em 2015, e esse processo muito desgastante de impeachment em 2016. Qual é a importância de um projeto como esse diante desse momento político atual do Brasil? Como é que o senhor acha que ele pode contribuir para enriquecer essa discussão? Eu acho que o Brasil sempre teve um processo político muito conturbado, né? A vida política brasileira nunca foi uma vida tranquila. Se a gente pega o nosso processo histórico, a forma como o Estado se instala no Brasil, a gente vai ver uma história marcada pela violência, pela autoridade, pelo autoritarismo. Nossa história nunca foi uma história tranquila do ponto de vista político. E uma das marcas desse processo é o afastamento da população para o processo decisório. O Brasil, por ser um país muito hierarquizado, muito verticalizado, o processo decisório da política, né, as instâncias nas quais os rumos da sociedade serão decididas são sempre distantes do cotidiano da população. Né? A população tem sempre sido afastada desse processo. Tanto é que em 2003, né, que do meu modo de entender foi onde se inicia toda essa construção do imaginário da crise, foi quando surge a ideia do mensalão. Naquele momento teve uma frase muito interessante que um jornal da grande mídia publicou e que a Marilena Chauí problematizou, que naquele jornal dizia assim... frente a todo o ataque que o PT e o Lula estavam sofrendo, o ibope dele não diminuía. E esse jornal falou o seguinte: o povo está contra a opinião pública. E eu acho que essa frase ela é muito reveladora de como que se estabelece a relação entre, né, digamos, as elites políticas e econômicas e o todo da população. É um país onde essas elites estavam acostumadas a realmente definir não só os rumos da política, mas o que é que se entende como sendo, digamos, o público, a opinião pública. E naquele momento a gente tem ali uma leve inflexão histórica na qual as pessoas elas passam gradativamente a se sentirem mais pertencentes a esse espaço político, a esse espaço público. E um dos objetivos do projeto é trazer a discussão da política para o cotidiano das pessoas, né, para o cotidiano dos alunos. Então, por isso que a gente, quando vai iniciar o projeto, a gente não foca em análise de conjuntura ou nos grandes temas contemporâneos da política. Isso pode aparecer, mas o foco não é esse. O foco é discutir a história de vida daquelas pessoas, para que os alunos, a comunidade acadêmica, possam escutar e experienciar o que é efetivamente
construção de uma trajetória política, como que ela se objetiva no cotidiano e como que a política impacta a vida pessoal das pessoas. Como que uma trajetória de vida particular produz uma forma também particular de fazer política e como que um determinado campo da política, como que uma determinada forma de ir ao espaço público e lutar por alguma coisa e protestar ou constituir um campo de ação coletiva, ela impacta a vida pessoal das pessoas. Ou seja, a vida política e a vida cotidiana, elas fazem parte de um mesmo campo existencial. O que muda são as formas de se pensar essas experiências, né? Talvez as feministas tenham sido um movimento social que melhor postulou isso com uma frase muito simples, né? Que o pessoal é político. E eu acho que isso é cada vez mais nítido no nosso cotidiano, né? Que as nossas escolhas pessoais, elas têm implicações políticas. Para 2016, o foco tem sido o movimento sanitarista e os movimentos negro e feminista, né, professor? Também, o movimento sanitarista sim, e o movimento negro e feminista a gente tem ainda feito um mapeamento dessas lideranças. Em 2016, a gente aproveitou uma parceria que a gente tinha com o grupo Nuances, que a gente fez um seminário para comemorar os 24 anos do grupo, que é um movimento LGBT bastante conhecido aqui na cidade, e nós resolvemos fazer um ciclo temático do projeto com lideranças relacionadas ao campo da sexualidade. Nós trouxemos o Volmar Santos, fundador da Coliguei, aquela torcida organizada gay do Grêmio, lá da década de 70. Trouxemos a Marcele Malta, que é do Grupo Igualdade, que é hoje a travesti mais velha do Brasil, e isso não é uma coisa corriqueira, né? Esse público ele sofre de muita violência e acaba falecendo muito cedo por diversas questões, por falta de acesso à saúde, por violência institucional, violência pública, enfim. E ela fez um depoimento belíssimo pra gente, um depoimento enorme. Nós estamos, inclusive, com dificuldade para editar o vídeo, porque o vídeo ficou muito grande. E trouxemos também o Célio Golim, que foi um dos fundadores do Grupo Nuances, que também fez um relato belíssimo pra gente. E agora nós estamos enfocando o movimento sanitarista, porque o projeto está dentro do bacharelado de saúde coletiva e o campo da saúde no Brasil foi um campo muito marcado pela politização. Na década de 80, o movimento sanitarista teve um papel muito forte na consolidação do Sistema Único de Saúde, que foi um espaço de democratização das políticas públicas de saúde. E um diagnóstico que muitos autores fazem, muitos ativistas fazem, é que o campo da saúde ele passou de uma movimentação política mais efervescente para um pertencimento muito mais forte aos espaços institucionais, o que enfraqueceu o seu poder de impactar esse processo decisório. E a saúde tem sofrido muitos ataques, sobretudo nesse contexto de golpe, digamos assim. E temos visto muitos retrocessos, né? Um sistema que já era subfinanciado passa a ser ainda menos, ter ainda menos destaque no plano de governo, e um sistema que a gente deveria estar lutando para ser fortalecido, para poder deixar ainda mais marcante a ideia de que saúde é um direito e não um produto de mercado. Essa ideia tem se afastado ainda mais da pauta política no campo da saúde. Então a gente achou interessante trazer pessoas que tiveram um papel marcante nessa história, até para que os alunos do bacharelado de saúde coletiva pudessem conhecer um pouco mais do cotidiano, do que foram essas lutas no movimento sanitarista. A gente já teve um primeiro depoimento com a Jussara Coni, que é vereadora aqui em Porto Alegre, mas tem uma trajetória marcante no campo do feminismo, na luta contra a ditadura e também no movimento sanitarista. E estamos aguardando agora uma data para definir uma entrevista com a Maria Luísa Jäger, que já foi secretária estadual de saúde, teve uma trajetória muito marcante também no movimento sanitarista. Bom, então para nós encerrarmos, professor, o senhor acredita que essa é a hora para os profissionais de saúde ficarem mais politizados ainda? Eu acredito que não só para os profissionais de saúde, mas para toda a sociedade. Eu acho que
Esse é um momento no qual a sociedade não pode ficar afastada do processo político. Pelo contrário, eu acho que todos nós temos que nos aproximar do que tem sido discutido, do que tem sido pensado sobre a política. E a saúde, com certeza, eu acho que é um momento da saúde se repensar politicamente. O que nós queremos efetivamente no campo da saúde. E eu digo isso não só em termos de financiamento, em termos de qual política pública nós queremos, mas de qual conceito de saúde a sociedade vai escolher para si. Quais conceitos de saúde estão em conflito hoje, quais noções de cuidado a gente tem conosco e o que nós vamos construir em termos de políticas públicas, efetivamente. Professor Frederico Viana Machado, da Escola de Enfermagem, coordenador do projeto Histórias de Vida e Ação Política 2016. Muito obrigado pela sua participação aqui no Extensão em Foco. Esperamos revê-lo. Eu que agradeço o convite. Notícias da Extensão agora com Paola Pavese. Encerra nesta sexta-feira o prazo para as inscrições do 17º Salão de Extensão da URGS. O evento visa a mostra, divulgação e integração das atividades de extensão da universidade. Os coordenadores das atividades são os responsáveis pela inscrição, através do portal do servidor. No caso das tertúlias, estudantes integrantes do projeto também podem iniciar a inscrição pelo portal do aluno. São 3 modalidades de apresentação: mostra interativa, tertúlias e oficinas. O salão ocorre entre os dias 12 e 16 de setembro deste ano, com o tema Paz no Plural. Para mais informações, acesse o site urgs.br/salão de extensão. Estão abertas as inscrições para o curso Territórios Negros, Patrimônio Afro-Brasileiro em Porto Alegre, voltado para educadores do ensino básico. O objetivo é formar educadores em patrimônio afro-brasileiro e estimular ações educativas que contemplem o pertencimento negro nas escolas. O curso ocorre entre agosto e dezembro, à distância e em espaços considerados territórios negros da cidade. Há limite de vagas para 50 pessoas e processo seletivo. O curso é uma promoção do Laboratório de Ensino de História e Educação. Mais informações podem ser obtidas no site www.urgs/list. Está aberta para visitação a Mostra Guarani Mibiá. As fotos são resultado de uma parceria entre o fotógrafo Danilo Cristides e Vera Poti, fotógrafo Mibiá e cacique da aldeia de Itapuã. O projeto iniciou em 2008, quando Danilo visitava a aldeia de Poti, com o propósito de ensiná-lo a fotografar. Ele percebeu o cacique como um fotógrafo talentoso e Vera Poti o ajudou a entender sua cultura e costumes. Ao todo, são 36 fotografias produzidas pela dupla. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas até 6 de setembro, no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, ILEA, no campus do Vale. A entrada é gratuita. Extensão e Foco tem produção e apresentação por Vicente Fonseca e Elias Santos. Notícias por Paola Pavese, técnica de Alexandre Costa. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca.